Dedinho de Prosa está de volta. Hoje a gente entrevista o consagrado poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto. E eu lhe perguntei no bloco anterior, Sérgio, qual era a rotina de trabalho do Grupo Sanhauá, qual foi a produção desse grupo e por que ele se extinguiu, ele não resistiu ao tempo? Bom, o Grupo Sanhauá, ele investia sobretudo na poesia. Quer dizer, o primeiro livro publicado pelo Grupo Sanhauá foi um livro de Marco dos Anjos, chamado Alguns Gestos. Interessante, porque os livros, as edições Sanhauá, eram edições rudimentares. Eram mimeografadas, os livros eram mimeografados, papel de embrulhar carne, a capa, aquele papel grosso, xilogravura às vezes a capa de Raul Collor, às vezes de Pontes da Silva, entendeu? Quer dizer, a gente fez isso, nós fizemos isso, o primeiro livro de Sanhauá é Alguns Gestos de Marco dos Anjos, 64. Ixi, Maria, num período... Muitos anos depois é que a chamada geração mimeógrafa foi também publicar livros mimeografados com esse aspecto assim artesanal. De uma certa forma, nós fomos precursores. Essas relíquias não existem mais, esses livros vocês Rapaz, não eu tinha, mas eu dei para Idelberto Barbosa Filho, não sei se você conhece. O Idelberto é um crítico, né? É um ensaísta, eu achava que estava melhor nas mãos deles. Aí passei para ele. Tem, sim. Agora, Sanhauá publicou também Linha de Limite, que é uma peça de teatro de Antônio Serafim do Rego Filho. Publicou um livro de contos de Pontes da Silva, que eu me esqueço. Porque tinha vários grupos. A gente vivia numa época assim, havia um sentimento grupal naquela época. Tem as edições Caravelas. As tribos, né? As edições Caravelas de Geraldo Carvalho. Tinha um grupo Sanhauá, muitos grupos de teatro, né? E você é autor de quantos livros? Rapaz, eu quero crer que são uns 8 livros de poesia. E de ensaio eu tenho Os Paralelos Insólitos, que é o meu discurso de posse na Academia Paraibana de Letras, o Hélito Aguiar, que fez o discurso, me recepcionou. Tem Longe Daqui, Aqui Mesmo, a poética de Mário Quintana, que é originalmente minha tese de doutoramento. Tenho A Casa e Seus Arredores, em que eu teço considerações não só sobre autores locais, como autores de todos os quadrantes do país. E este que eu não gosto de dizer que é o último, é o mais recente. Né? O mais recente é esse aqui, Sérgio de Castro Pinto. O leitor que eu sou. O que é o leitor que eu sou? O que é que tem aqui dentro? É um leitor que lê tudo, bula de remédio, né? Um leitor que... São contos? Não, são crônicas. Crônicas. São ensaios, são entrevistas que eu dei a vários jornais daqui e de fora. São prefácios que eu fiz de determinado livro, eu junto tudo. Então o objetivo maior desse livro é justamente, vamos dizer assim, registrar, eu até digo na dedicatória para você, é registrar o meu itinerário no jornalismo cultural paraibano. Entendeu? Não tem pretensão nenhuma, só mesmo que eu falo sobre o Grupo Sanhauá, aí falo sobre Vanildo Brito, entendeu? Bacana. E a sua incursão pelo jornalismo? Você foi editor do Correio das Artes muito tempo, né? Foi premiado no Correio das Artes. Foi. Que prêmio foi? Eu me lembro, eu era da União nesse tempo. Foi, eu me lembro também. Um prêmio importante. Foi, né? Da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1981, que a associação considerou o Correio das Artes o órgão que melhor divulgou a cultura nacional. Foi muito interessante, porque naquela época queriam extinguir o Correio das Artes, o governador da época queria extinguir. Quem era o governador? Ivan Bichara, não? Não, foi o que substituiu, parece, Ivan Bichara, Clóvis Bezerra. Clóvis Bezerra, doutor Clóvis, lá de Bananeira. Isso, ele queria extinguir. Ideia maravilhosa. Aí Gonzaga disse, mas doutor Clóvis, o Correio das Artes, o suplemento mais antigo em circulação no país. Foi fundado por Edson Regis em 1949, um poeta pernambucano que inclusive morreu naquele atentado do aeroporto Guararapes, que a gente não sabe até hoje se foi de direita ou de esquerda, né? Certo. E quando o Correio das Artes ganhou o prêmio, eu fui receber o prêmio do Teatro Municipal de São Paulo. Quando eu fui receber o prêmio do Teatro Municipal de São Paulo, eu e Neroaldo levamos vários exemplares do Correio das Artes e distribuímos. Teatro Municipal em São Paulo, hein? É. Bacana. E distribuímos com vários artistas que foram contemplados também com prêmio. E entre eles Clodovil, que tinha um quadro no programa TV Mulher TV TV Globo. TV Globo, é. E no outro dia, eu nem sabia, quando eu cheguei aqui, foi que eu soube.
O Correio das Artes teve seus 15 segundos de fama, né? Porque ele apresentou o Correio das Artes no programa TV Mulher e tomou o Correio das Artes como exemplo, como paradigma, vamos dizer assim, que deveria ser seguido em São Paulo. Então, o Correio das Artes não foi extinto graças a Clodovil. Não foi nem um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. E naquela época era um programa TV Mulher, feito por Marília Gabriela, tinha participação de Marta Suplicy e outras pessoas. Era um programa extremamente ousado e foi matéria do New York Times pela ousadia. O Brasil, um país da América do Sul, tinha um programa daquele. Agora eu queria me contar, quem mais ganhou o prêmio naquela época? Em Fio. Em Fio também. Em Fio. Fernanda Montenegro, Renata Aragão, melhor comediante. E o Correio das Artes da Paraíba, Correio das Artes lá no meio. No meio, e né? o Correio das Artes, nessa época também, a Modern Language Association of America também registrou como um dos suplementos mais importantes do mundo. Foi mesmo, rapaz? Foi. Agora, claro que não foi só eu. Eu era editor, mas claro que o Correio das Artes era uma conjugação de esforços, vários colaboradores, claro. Inclusive entrevistas do jornalista, nunca mais eu soube dele. Jorge de Aquino Filho fazia entrevistas inéditas para o Correio das Artes, com João Cabral do Melo Neto, Ledo Ivo, Pedro Nava, quer dizer, os nomes assim mais Pedro Nava mineiro, né? Mineiro, suicidou-se. Eu conheci no Sabadoli. Eu tenho um livro Baú dele, de Ossos. Baú de Ossos, é verdade. Eu conheci no Sabadoli, que era uma reunião todos os sábados na casa de Plínio Dolly, que foi um grande bibliófilo. E lá eu conheci Drummond, mas não me aproximei não. É um monstro sagrado, eu pelo menos fiquei meio intimidado, meio acanhado. Mas o Pedro Nava eu me aproximei dele e depois eu reencontrei na Rua General Glicério. E pouco tempo depois ele mandou um livro para mim, O Galo das Trevas. E eu fiquei imaginando aquele mesmo dedo que ofereceu, que autografou, foi o dedo que acionou o gatilho. Porque há quem diga, eu penso assim, que o memorialismo é uma espécie de suicídio branco, entendeu? Porque você extirpa o presente para restaurar o passado. Eu digo até que ele era médico, Pedro Nava. Pedro Nava extirpava o presente e restaurava o passado com bisturi da linguagem. É interessante que na medida em que ele foi se aproximando do presente, eu quero crer que, sei lá, ele foi sofrendo de uma certa angústia, de uma certa depressão. E houve um fato também que tentaram extorquir dinheiro dele. Porque ele era homossexual. Eu sei que tirei uma fotografia dele com um rapaz numa sauna. Ele já tinha recebido vários telefonemas e extorquindo, querendo extorquir. Mas ele não cedeu e o cara ameaçou, se ele não desse tanto. Enviava para toda a imprensa, mas a imprensa se comportou de uma maneira assim, muito digna. Porque o cara mandou. Mas a imprensa não publicou absolutamente nada. Depois, quando ele morreu, aí claro, se ventilou, se falou de forma às vezes até meio implícita a respeito do homossexualismo dele. Mas era um grande moralista, isso pouco importa, né? A opção de cada um. É verdade. A poesia é para se sentir ou para se entender? As duas coisas. As duas. Porque eu digo a você, olha, eu leio Augusto dos Anjos, a gente se emociona, sente, mas entender que é bom... Né? Eu sou um leigo em poesia. Mas sobretudo a poesia cientificista de Augusto dos Anjos, que é muito difícil mesmo. Mas é engraçado, é a que mais sensibiliza, às vezes, por conta da musicalidade. Exatamente, eu acho que está aí. A musicalidade do poeta, às vezes você não entende a mensagem, mas a musicalidade é tão forte que termina por sensibilizar o leitor. E é engraçado, eu sou de uma época em que os boêmios às vezes sem muita instrução, chegavam nos bares e recitavam os poemas de Augusto dos Anjos. Meu amigo. Mas, sobretudo, aqueles mais difíceis, porque o brasileiro gosta muitas vezes do que não entende. Não, em Serraria tinha um cara chamado Vanildo Vanderlei. A primeira referência, primeira vez que eu vi Augusto dos Anjos, era em mesa de bar ele recitando. E todo mundo adorava recitar Augusto dos Anjos. Qual poeta que lhe inspirou? Eu quero crer que João Cabral do Melo Neto. Que não gostava de música, né? Sabe? Tinha essa história. Ele disse que a música é um ruído organizado. Que coisa é o sujeito não gostar de música. E a poesia dele realmente é antilírica. Antilírica no sentido de que é uma poesia a contrapelo. Muitas vezes lembra assim o atrito coruscante de pedra sobre pedra, mas é um poeta de uma sensibilidade fora do comum.
E ele foi quem lhe inspirou. E influenciou toda uma geração. E às vezes a influência de João Cabral do Melo Neto é uma influência meio perniciosa. Porque se você não se desvencilhar da influência, você termina fazendo poemas que são pastiches de João Cabral do Melo Neto. Como também a influência de Augusto dos Anjos. Também você... Eu acho que eu consegui me desvencilhar da influência de João Cabral do Melo Neto na medida em que eu incorporei o humor e a ironia à minha poesia. Porque a poesia de João Cabral do Melo Neto é uma poesia bastante circunspecta, bastante sisuda, bastante seca. Então eu incorporei humor e ironia. Já a partir de A Ilha na Oxa, tem um poema que eu digo... Foi esquecido, rapaz. Eu tenho memória péssima. Há quem diga que a memória é a inteligência dos medíocres, mas quem disse isso certamente tinha inveja de quem tinha memória. Né? É verdade. O avô conduz a dentadura, sorriso portátil, no bolso do paletó. E ao sorrir a boca murcha, não há um sorriso só, pois o outro se oculta no bolso do paletó. O avô conduz a dentadura, sorriso portátil, e a introduz no copo d'água. Há uma alegria na boca e uma alegria afogada, mas uma certa tristeza entre o avô e o copo d'água. Então foi a partir daí que eu comecei a incorporar o humor e aos poucos, paulatinamente, me desvencilhar da influência, que pode ser perniciosa e geralmente o é, de João Cabral do Melo Neto. Como é o seu processo de criação? Você diz, não, hoje eu vou fazer poesia, ou é na hora, dá um estalo, como é, afinal? A criação é muito misteriosa. Tem uma concepção de poesia, que é de um poeta inglês ou outro, que ele diz que a poesia é a emoção recolhida na tranquilidade. Claro que quando ele diz isso, ele está demonstrando ser um poeta racional, um poeta que acredita muito mais na força da transpiração do que da inspiração. Antigamente eu não acreditava na inspiração, mas hoje eu acredito na inspiração. Né? Há momentos que você está mais disponível para a poesia. Tem outro poeta que diz que a poesia é a infância amadurecida. Eu acho muito bonito essa concepção de poesia, que é de Fernando Mendes Viana, poeta já falecido. Quando ele diz a poesia é a infância amadurecida. Na verdade o poeta geralmente ele lança um olhar epifânico, um olhar inaugural sobre o mundo. Porque o poeta tem que dizer aquilo que os outros não veem. Porque se ele for falar sobre aquilo que todo mundo vê, ele não verdade, é poeta. Claro, é. Né? E eu estou aqui com um CD muito além da Taprobana e da Passargada. Vamos falar um pouco disso aqui, mas no próximo bloco que a gente vai fazer um breve intervalo e volta já já.